Boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Eu sou Virginia Alves. Nosso destaque agora é mercado de café solúvel. Nós conversamos na semana passada com a Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel, a ABIX, que trouxe para a gente aí que o consumo no mercado interno ele está cada vez mais forte, ele é crescente. Então a ABIX ela tem voltado algumas atenções especiais para atender esse mercado que também é cada vez mais exigente. Depois de 2 anos aí sem realizar os campings para testar, para definir melhor uma metodologia para atender esse mercado, a Bix retomou essas sessões visando aí atender esse mercado, mas para a gente entender melhor do que se trata, sobre o que eles estão trabalhando, em cima do que e por quê, nós convidamos aqui agora a Eliana Helvas. A Eliana ela é especialista em avaliação sensorial e consultora da Bix. Eliana, seja muito bem-vinda ao Notícias Agrícolas mais uma vez. Obrigada, Virginia, pelo convite. Obrigada ao Notícias Agrícolas também. É sempre um prazer poder compartilhar um pouquinho do que está acontecendo dentro do nosso universo de café e principalmente do café solúvel, né? Com tantas novidades que têm acontecido no mercado nos últimos tempos para cá. Eliana, eu conversei com o Aguinaldo na semana passada e ele trouxe para a gente que o consumo de café solúvel no Brasil no mercado interno, ele vai muito bem, o consumidor final aprendendo cada vez mais a consumir esse produto e tem algumas ações que a Bix tem tomado para valorizar isso e para entregar cada vez mais um café de qualidade para o consumidor final, né? E tem uma metodologia que você vem trabalhando há algum tempo já junto com a Bix. E eu queria entender qual é esse trabalho que você tem feito e em que pé que a gente está dos estudos, pode ser? Pode, então vamos lá. Bom, quando a gente começa a entender um pouquinho sobre café solúvel, a gente vê que ele tem uma questão sensorial totalmente diferente do café torrado e moído, né? Então é interessante porque ele não é nem melhor nem pior, mas ele tem um posicionamento diferente, não só no mercado, mas também na questão de utilização, praticidade e aplicabilidade do produto. E aí, quando a gente começou a entender um pouco mais o que estava acontecendo no mercado nacional, nós verificamos que haveria uma necessidade de ter uma comunicação falando do café solúvel de uma maneira um pouco mais homogênea, no sentido de não compará-lo necessariamente com torrado e moído, mas ao mesmo tempo você ter alguma denominação que você pudesse não só classificar, mas sim explicar para o consumidor o que ele vai sentir quando ele acaba optando por um determinado tipo de café, tá? Solúvel. Então a gente começou um trabalho num primeiro momento, primeiro, segmentando os produtos. O que eu tenho? Quais são os principais sabores e aromas que eu estou encontrando dentro de um teste cego com todos os provadores da indústria. Então, essa metodologia ela está sendo construída não só com a Bix, mas também o Ital e todas as indústrias de café solúvel, e não só de café solúvel, mas também indústrias nacionais que têm marcas no mercado, justamente para nos auxiliar e todo mundo participar dessa construção. À medida que a gente percebe que o mercado vai crescendo e você tem produtos diferentes, é importante você entender como é que funciona, o que eu vou encontrar num determinado vidro de café que eu comprei ou numa determinada embalagem que eu comprei e levei para minha casa. Qual a minha experiência com relação a esse produto? Então é interessante porque a gente começa a ver que tem essa questão do processo, né, de secagem, se ele é por evaporação ou sublimação, mas não necessariamente isso é um ponto que vai classificar o produto. Então, num teste cego, nós detectamos que os cafés podem apresentar aromas e sabores totalmente distintos, independentemente do processo de secagem. E aí, a gente acabou classificando indiretamente em 3 categorias, né? Então, a gente tinha uma questão de pontuação, mas agora a gente já percebeu que essa pontuação não é necessária, mas a gente pode ter essa classificação, porque isso é do ser humano, naturalmente você acaba classificando, mas, em contrapartida, a gente começou a perceber que a gente pode desenvolver melhor determinados atributos e classificá-los da melhor maneira. Então, encaixá-los dentro de determinados cafés. Então, o que a gente fez? Durante esses 2 anos praticamente, né, que começou a pandemia, nós tínhamos finalizado uma prévia da metodologia, onde a gente tinha realmente conseguido segmentar os cafés por categorias, assim como tem o torrado e moído, mas categorias distintas do café solúvel, mas posteriormente a gente percebeu que poderia ser feito de uma maneira diferente, que era justamente a questão dos atributos. Então, o que eu estou encontrando em determinados cafés e qual a intensidade desses aromas e sabores que eu acabo encontrando.
E aí a gente fez à distância, então durante esse período todo, eu acabava mandando as amostras codificadas para os participantes, né, pelo Brasil todo, e aí a gente se reunia e fazia um feedback. Mas chega uma hora, Virginia, que quando a gente prova café, por mais que tenha distância, por mais que a gente tente calibrar, quando você está no presencial e você sente a mesma coisa, é muito mais rico. Né? Então, você compartilha muito mais as informações, as sensações que a gente está degustando junto. E foi o que a gente fez agora, nesse último dia, 17 de novembro. Nós fizemos com todos os protocolos de segurança, cada profissional ficou com uma distância, cada um ficou no seu, né, no seu espaço, com o que você vai consumir, tudo individual, para que a gente pudesse compartilhar e dar um passo além dentro dessa metodologia. Então, a gente fez um encontro para a gente poder calibrar quais seriam ou quais são os atributos que todos nós consideramos importantes dentro do universo de café solúvel e mais, além de achar quais são esses atributos, qual é a intensidade que cada profissional está sentindo de determinados atributos. Então, esse é um modelo que não existe, né, num primeiro momento, quando a gente até avalia determinados cafés, a gente até descreve os atributos, mas fica uma questão muito pessoal de cada provador, e nesse caso não, a gente tentou, de certo modo, juntar os atributos que são mais comuns, encontrados dentro da categoria, para a gente poder verificar qual a intensidade que ele acaba existindo, e dessa maneira, a gente não segrega nenhum café necessariamente por uma qualidade, mas a gente fala o que tem dentro daquela qualidade. Então, se você busca cafés mais suaves e mais delicados, obviamente você vai buscar cafés que tenham um pouco sabor característico de café solúvel, que são cafés que a gente indica para beber com água, por exemplo. Mas se você vai preparar uma receita de cappuccino, ou você vai fazer um latte art e você precisa de uma intensidade, de uma potência maior, aí você tem que buscar produtos, cafés que tenham um sabor mais característico de café solúvel, porque isso é inerente dele, faz parte. Então é interessante porque você tem mercados diferentes e onde você pode ter uma descrição sensorial daquele produto, porque em virtude da versatilidade do solúvel, você vai encontrar o produto final. Então, o que você tem ali? O que você pode fazer com aqueles aromas e sabores e aquelas intensidades que você encontra dentro daquele produto? Então, esse é o objetivo da metodologia. Né? E Eliana, então, foi isso que nós fizemos. Para a gente entender, né? Na verdade, eu fiquei com essa dúvida. Traçar esse perfil sensorial para o café solúvel, ele é mais difícil quando a gente compara com os outros cafés disponíveis no mercado? É mais trabalhoso? Como é que você denomina isso? Eu não acho que ele seja mais trabalhoso, não. Eu acho que, eu falo que o café solúvel, eu brinco que ele é o patinho feio, e aí a gente compara a lenda do patinho feio, sabe? Ele tem as características que são dele. Então, não dá para você comparar um torrado e moído, que foi só torrado, moído e a extração na pressão atmosférica, com um produto que foi torrado, moído, extraído, concentrado e depois foi seco. Então, a gente está falando de produtos que são muito diferentes em virtude do que eles passaram até chegar na xícara. Então é interessante porque eu não vejo o café solúvel, a comparação com o café torrado e moído, não é tão positiva. Mas olha que interessante, Virginia, à medida que a gente tem produtos que têm uma suavidade no sabor, que tem uma acidez maior, uma doçura maior, alguns clientes chegam a falar, mas esse café aqui não tem gosto de café solúvel. E aí a pessoa queria aquele gosto de café solúvel. Então, para isso, você tem outros produtos que têm essa característica. Então, é interessante a gente perceber que hoje, no mercado, a gente tem uma segmentação, uma gama enorme. Quando você fala da questão de ser mais difícil ou não, eu não diria que é difícil. Eu acho que ele é diferente. E aí vem o desafio. Né? Eu até aplico essa metodologia, esses atributos no torrado e moído, até para a gente verificar. E é totalmente aplicável. Então, é muito interessante porque o que eu percebo é que as pessoas precisam conhecer um pouco mais o produto para você saber o que você quer comprar. Então, você quer um produto mais amargo, com mais adstringência, com mais potência, com mais sabor característico, você vai buscar um determinado perfil. Esse perfil você vai poder utilizar, sei lá, fazendo um cappuccino, porque você precisa dessa potência.
Mas você vai tomar com água, está numa viagem, etc., ou quer fazer um drink gelado com ele, você vai usar cafés mais suaves, que tenham mais acidez, notas mais frutadas, notas de mel, notas de especiarias. Então, é interessante porque não tem o melhor ou o pior, mas tem aquele que vai se adaptar. E como é que você vai usar isso? Como é que você vai se comunicar com o cliente? Então, essa é uma maneira também da gente se comunicar com os nossos clientes. E Eliana, para eu entender um pouquinho melhor, quais que são esses atributos importantes, né? Você falou várias vezes que é importante a gente entender o que são eles, o que a gente vai mostrar para o consumidor final, mas o que eles são, assim, de forma prática, né? Para quem está nos assistindo entender, o que vocês avaliam? Então, vamos lá. A gente avalia a doçura, acidez, e aí a gente entra em alguns atributos, como amadeirado, achocolatado, frutado, floral, especiarias, herbáceo, castanhas. Aí, esses seriam os atributos, que a gente consegue descrever. E aí tem outros, como sabor residual, que é quando você toma e ele fica com uma potência no paladar, adstringência, sabor característico de café solúvel, amargor e corpo. Então, a gente consegue ter uma definição desse café. E claro que diante de tudo isso que você está explicando para a gente, essa aula que você está dando, eu não posso deixar de te perguntar. O que você tem encontrado, né? Qual que é o perfil do café solúvel no Brasil? É possível dizer assim ou são muitos tipos? Virgínia, é muito bacana quando a gente faz esses testes, porque o que a gente percebe nitidamente são certos agrupamentos de café. Por que eu estou te falando isso? Porque num teste cego, eu faço um teste cego em todos os provadores e a gente acaba segmentando. Então, é como se a gente colocasse os cafés em determinadas prateleiras sensoriais. Então, você tem cafés que são mais suaves e todo mundo tende a levar ele para a suavidade e outros que são mais intensos. Então, é o que eu estou te falando, tem que provar. Hoje a gente não tem uma única opção, né? Tem várias opções. Outra coisa que é interessante é a gente achar que só uma determinada forma de secagem significa que o café é bom ou é de melhor qualidade. Não. Hoje eu tenho secagens totalmente diferentes, alguns cafés que a gente chama de spray, que são bem fininhos e que num teste cego ele tem um desempenho muito interessante. Então, hoje você tem tantas opções dentro do mercado e é importante, acho que aí entra uma questão interessante, que é a gente se abrir para novos sabores, novos aromas e também novas experimentações. Né? Então, no sentido de que eu comprei um aglomerado porque eu vou tomar o meu café com leite, eu quero um café mais forte, eu vou fazer uma receita. Mas, ao mesmo tempo, eu vou viajar, eu levo um café suave, um café mais delicado, que tem uma tendência a ter cafés arábicas, por exemplo, que tem uma acidez maior e não é tão amargo. Então, depende muito. O que eu vejo hoje no mercado nacional é que as prateleiras estão muito maiores, a gente tem muito mais opção do que nós tínhamos há alguns anos atrás, vamos dizer até 3, 4, até 5 anos atrás, nós não tínhamos tantas opções assim de café solúvel. E hoje não. Hoje nós temos opções muito interessantes, inclusive com descrições, né? Se é mais intenso ou menos intenso, qual é o blend que está na embalagem. Então, o café solúvel está indo para a segmentação da mesma maneira que o café torrado e moído também. O que eu vejo é que o solúvel você compra, você tem um local de compra hoje que é praticamente no supermercado, né? E os cafés torrados e moídos não. Hoje você pode comprar pela internet, você pode comprar pelas cafeterias. Então você tem pontos de venda totalmente diferentes, né? Mas o solúvel, a venda ainda é muito focada no mercado. Então é interessante quando você vai observar o tamanho da gôndola. Outra coisa, a quantidade de produtos novos com solúvel, cappuccinos diferentes, cafés com leite diferentes, bebidas funcionais, onde você coloca outros ingredientes e que esse sabor mais doce e ácido não necessariamente vai ser positivo para aquele blend que você está fazendo, para aquele produto que você está fazendo. Então, esse é um outro desafio que a gente tem, não só para o consumidor, tá? Mas entre indústrias mesmo, de você estar vendendo um determinado produto que ele vai entrar como ingrediente numa formulação e que aquele design sensorial, aquele perfil sensorial precisa estar adequado para aquele mix de outros ingredientes que ele vai ser misturado para ele simplesmente não se perder na formulação
ou você ter que usar uma quantidade muito elevada que acaba mexendo no custo da formulação. Então, tudo isso, esses encaixes também acabam, a metodologia acaba auxiliando na facilidade da gente poder fazer esses ajustes dentro do produto. Tá? E Eliana, quando a gente fala para quem está consumindo, né, do lado do consumidor, tem algum perfil de café que ainda seja o preferido do brasileiro, ou ele realmente está abrindo esse leque? Eu te pergunto isso porque a gente tem observado isso, uma mudança muito interessante no consumo de café de modo geral, né? Para o solúvel, isso também se aplica? Eu creio que sim, senão as empresas não abririam tantas opções hoje, né? Eu acho que se você não tem esse resultado, as empresas parariam logo no primeiro momento. Mas a gente está vendo que as pessoas têm muita dúvida hoje quando elas estão olhando a gôndola do café. Não só do solúvel, tá? De uma maneira geral, porque você tem muita informação, você tem muito produto, e aí você fica meio sem saber o que é o quê. Isso a gente já tem notado. Por um lado é bom, porque você vê que as pessoas estão querendo informação e elas estão tendo acesso a produtos que antigamente eles não tinham, mas é importante a gente tentar comunicar da melhor maneira. Então esse é um desafio que a gente tem. Mas o que eu vejo é essa segmentação ampliando e, consequentemente, o consumidor experimentando novos aromas e novos sabores. E Eliane, quais são os próximos passos aí, né, das pesquisas da BICS, dos trabalhos? O que a gente deve ver? Os campings voltaram, é uma fase muito importante que teve que ser paralisada, é claro, por conta da pandemia, mas os trabalhos retornaram. E agora, o que a gente pode esperar aí de novidade para os próximos meses? Bom, a gente quer finalizar essa metodologia, fechar isso, né? E de qualquer maneira, Virginia, é interessante porque quando eu falo com os provadores, a gente encerra uma metodologia ou encerra uma reunião, eles sempre perguntam qual é a próxima, para a gente poder provar junto e fazer esse intercâmbio de conhecimento entre todos nós. Então, eu acredito que dentro de 2, 3 meses a gente já deve estar fechando essa metodologia, e aí a gente deve estar divulgando e tudo mais. Mas a gente vai ter que ter sempre essa calibração e essa recalibração mesmo que a distância, para a gente poder estar falando a mesma língua e para a gente não perder esse ganho, né, de informação que a gente acaba tendo quando todo mundo prova junto. Né? Sendo assim, Eliana, nós já temos nosso encontro marcado para daqui 2, 3 meses para você voltar aqui no Notícias Agrícolas e trazer para a gente aí quais são as conclusões finais, o que vocês têm observado. Mas por hoje eu te agradeço sua companhia, sua disponibilidade. A BICS é sempre muito bem-vinda aqui no NA. Obrigada, se eu não falar mais com você, bom restinho de ano, mas eu te espero aqui ano que vem. Obrigada, Virginia, eu que agradeço. Desejo a todos um bom final de ano, que a gente possa aproveitar bastante, retomar a vida, né? E torcer para ventos melhores. E cafés, com certeza, eu garanto que já tem. Isso é muito bom. Então, agora basta a gente experimentar. Eliana, muito obrigada. Até a próxima. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Portanto, essa foi a nossa conversa com a Eliana Helvas. A Eliana, ela é especialista em avaliação sensorial e consultora da Associação Brasileira de Indústria de Café Solúvel, que trouxe para a gente na semana passada que o consumo desse tipo de café aqui no Brasil, ele vai muito forte, ele continua em ascensão, de acordo com o último levantamento da BICS. No período entre janeiro e outubro de 2021, o consumo interno teve um aumento aí de 5,4%, então esse é um número bastante positivo, mas assim como a gente vê para as outras cadeias do café, o consumidor final ele está cada vez mais exigente e ele quer saber o que ele está tomando, ele quer encontrar café diferenciado, isso também já é uma realidade para o café solúvel. Então a Eliana trouxe para a gente aqui hoje todo esse trabalho que a BICS vem fazendo, a gente deve implementar essa metodologia nos próximos 3 meses, finalizar ela, para que o consumidor final encontre na gôndola do supermercado aquilo que ele precisa e com as informações que ele quer ler. Então esse é um passo muito importante para a indústria do café solúvel, que, como a Eliana disse, está traçando aí rumos bastante promissores e a gente tem tudo para continuar vendo esse consumo aumentar cada vez mais aqui no Brasil. Bom, vou ficando por aqui, mas não sai daí que o Notícias Agrícolas continue, já já a gente está de volta. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.